bom dia, estamos aqui mais uma vez Café com Érica Anjos e hoje o mestre professor em História, André Santana. Muito obrigada, André, por ter aceitado esse convite. E é como eu lhe disse agora há pouco, a pessoa que pouco conhece de História. Mas é uma história, que a história de Cícero Dantas me interessa muito. E eu vou abrir aqui esse espaço agora para você se apresentar. Bom, Érica, bom dia, boa tarde, boa noite, né, que está gravado, mas bom dia a todos que estão ouvindo, todos os espectadores que estão assistindo o Café com Érica. Primeiro, agradecer o convite, fiquei muito lisonjeado ao receber o convite para participar do seu programa. Falar de história é minha paixão, eu sou professor de história, então a minha paixão é a minha vida. E sempre que eu tenho a oportunidade de conversar um pouco sobre história, para mim é uma grande satisfação. E sobre a história de Cícero Dantas, é algo mais forte ainda, porque não é algo que está tão no cotidiano, tão no dia a dia. Infelizmente, nós discutimos muito em sala de aula, muita história europeia, muita história do Brasil, mas história local muito pouco. Muito pouco, então sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre a história específica da nossa cidade, que é uma cidade rica, culturalmente falando, uma cidade que tem mais de 100 anos de história, e que pouco se sabe. Na verdade, poucas pesquisas foram realizadas, temos poucas referências para debater a nossa história, mas aos pouquinhos vamos dando conta aí de cumprir um pouco, da minha parte como historiador, de resgatar um pouco dessa história do nosso município. Você defendeu, no caso, a sua tese, seu mestrado? Isso. E eu achei interessante porque eu não sabia desse trabalho. E aí, quando trouxeram para mim, logo lá, como o texto tem ruptura, na verdade, ruptura ou continuidade, né? Vamos falar um pouquinho, assim, no entendimento de André, historiador, o que é que a gente está atravessando aí, por onde é que a gente está passando, por uma ruptura de história, por uma continuidade? É isso, a minha dissertação... Desculpa, Érica. Do que você falava exatamente quanto à ruptura, continuidade? Então, na minha dissertação, como na minha monografia, eu me formei estudando na UF, na Universidade Estadual de Feira, e fiz um mestrado lá também. Então, na minha dissertação, eu trago como problemática a questão do Monsenhor Renato Galvão. Monsenhor Galvão é um padre que chega aqui recém-formado, vamos dizer assim, enquanto padre, em 1945, ele é um padre que, desde que chegou, e no popular ele se metia muito em política. Apesar de ser um membro da Igreja Católica, ele era um cara ativo politicamente. Inicialmente ligado ao UBN, ligado à família Vieira de Andrade, que depois do Barão de Jeremoabo, depois dos herdeiros do Barão de Jeremoabo, era a família que mandava aqui no nosso município, e ele muito ligado a essa família. Inicialmente ele chega e começa a atuar politicamente, inclusive em eleições. Eu desenvolvo isso no decorrer do meu trabalho, de 45 até 62. Quando chega em 62, 1982, ele rompe com essa família Vieira de Andrade e concorre para prefeito do nosso município contra essa família. Então, como eu pergunto se é uma continuidade, a minha questão é esse rompimento do Monsenhor, faleceu o Monsenhor na época, padre Renato Galvão, foi uma ruptura ao poder da família Vieira de Andrade, foi uma ruptura ideológica, foi uma ruptura política aquilo, ou foi apenas uma questão política local? E aí, no decorrer, você pergunta, que conclusão você chegou, André? Assim, o padre usa o seu prestígio de ser padre, usa o seu prestígio social, se elege prefeito do nosso município. Foi uma ruptura local. O local foi, no nosso município, foi a primeira vez que a família Vieira perde uma eleição aqui. Desde 45, todas as eleições eles ganharam, e essa desperde do São Galvão. Mas, ideologicamente, pensando questões políticas no regional, no nacional, não foi uma ruptura. Foi local, mas não no nacional. Tanto que ele só fica 2 anos, vem um golpe civil militar e acaba que vai para a Feira de Santana. Eu achei interessante quando você fala aí, quando o padre chega a concorrer e ali ele rompe com os vieiros, no caso ele rompe também com o barão, né? Porque era os herdeiros ali, os filhos do barão naquela ocasião. E aí você fala do partido UDN, que foi o partido pelo qual ele concorreu. O DN era o partido dos herdeiros, no caso, quando eu falo herdeiros do Barão, Sim. Era o Dantas Júnior, por exemplo. Tinha o filho do Barão, Cícero Dantas, e tinha o Dantas Júnior, que na nossa região eram os dois que herdaram esse capital político do avô e do pai, né?
No caso, o barão morre em 1903. Em 1905, a gente muda o nome da cidade. Nossa cidade era Bom Conselho, passa a se chamar Cicero Dantas, por homenagem ao barão. E fica essa influência, dos seus herdeiros. E eles mandaram na UDN, União Democrática Nacional. No caso do Renato Galvão, ele era da UDN. Ele chega aqui fazendo parte da União Democrática Nacional junto com Minas Vieira. Só que aqui em Cicero Dantas o poder do Zero é tão grande que os dois partidos eram comandados pelos Vieira, os dois irmãos. Era o coronel Chico Vieira e o Soné Vieira. Dois irmãos que comandavam um dele e o outro o PSD, que eram os dois partidos que disputavam a eleição aqui em Cicero Dantas. E ele vai concorrer à eleição pelo PSD e acaba vencendo lá em 1962. Achei super interessante porque eu li um pouquinho e aí eu vi o PSD, e a gente vê aí a UDN não existe mais, né? Partido Conservador, inclusive, e aí a gente continua com essa história de PSD até hoje, que inclusive é oposição no município, né? O PSD volta ativa, voltou recente, inclusive, bem recente, na verdade, deixa de existir, né? Porque vem a ditadura civil-militar no Brasil. Então, vem o AI2 e o AI2 vai formar o bipartidarismo. Então, apenas dois partidos permitidos, a Arena e o MDB. E aqui em Cicero Dantas nós ficamos na seguinte situação, a Arena 1 e a Arena 2. Porque a MDB representava a oposição à ditadura civil-militar e aqui em Cícero não tinha ninguém que representasse a oposição institucionalmente falando, né? Enquanto partido. A Arena 1 e a Arena 2, aí com o fim da ditadura civil-militar, essa nova configuração partidária, agora o PSD decidiu voltar. O padre Galvão, ele não termina o seu mandato. Isso. Né? Ele vem a renunciar. André, historiador, assim, consegue entender ou apostar no que de fato fez ele renunciar? Érica, era essa a grande questão que eu me perguntava na minha pesquisa, que eu ficava procurando. Porque uma pesquisa científica, de história, não é um texto de opinião, né? Não é um texto de literatura na minha imaginação que eu escrevi. Eu precisava de fontes. Eu busquei, fiz entrevistas bem interessantes com pessoas que conviveram na época, busquei cartas do Barão, dos herdeiros do Barão, jornal da época, fontes do Tribunal Regional Eleitoral, livros da história da Bahia, da história nacional no período, para entender no período, eu fiquei buscando para construir uma dissertação. E eu ficava me perguntando, rapaz, o que é que levou o padre a renunciar? Ninguém, não foi um processo de impeachment, nada disso. Ele fez uma carta de renúncia, infelizmente eu não trouxe, eu tenho essa carta de renúncia, vou mostrar para vocês. Fez a carta de renúncia, entrei na Câmara e pronto. O que é que eu aponto comigo? Se você perguntar, eu perguntei aos membros na época da UDN, que era a oposição à Fernanda Vieira, eles vão dizer que o padre renunciou por pressão do próprio partido do PSD, porque não deixava ele governar. Que pressão? Aquela pressão de tipo, eu quero tudo para mim. Eles dizem, o padre não podia fazer nada, porque eles queriam controlar tudo e por isso estavam... Inclusive é uma queixa dele na própria carta, ele se justifica dessa forma, falando que ele fez alguns pedidos, né, e que esses pedidos nunca eram atendidos, e aí é uma justificativa que ele coloca na carta. Mas o outro lado, Érica, da coisa, isso é o que o pessoal da UDN me disse em entrevista. Só que em entrevista a gente sabe que ele tem que cruzar coisas. E aí eu fui para conversar com o pessoal do PSD, que era aliado dele, quando ele estava como prefeito. E o pessoal do PSD conta uma perseguição política que ele sofreu. O grande problema do Moção Galvão foi que ele ganha para prefeito, mas perde a Câmara. Ele tem minoria na Câmara no período. E quando você tem minoria na Câmara, infelizmente, para você aprovar alguma coisa, para você ter um orçamento, para você poder ser um prefeito, como você disse, é um problema. Isso porque as nossas leis, a gente sabe como funciona, o prefeito não governa sozinho, ele é poder executivo, mas para executar precisa de autorização da Câmara, e se você não controla entre aspas, né? Controlar a palavra muito feia nesse sentido, mas se você não tem maioria na Câmara, você acaba sendo prejudicado. Foi assim no período e assim até hoje. O prefeito que não tem maioria na Câmara tem dificuldade de fazer um bom governo. E ele tinha, pra você ter uma ideia, Érica, o período que ele ficou como prefeito, a Câmara não elegeu um presidente. Um boicote.
Então, quando tinha a reunião para eleger presidente, simplesmente a oposição não ia. Não tinha quórum, a reunião acontecia. Quando tinha um projeto importante que o Moção Galvão queria aprovar, por exemplo, orçamento e tal, simplesmente a oposição não ia. Não tem quórum, não tem reunião, e assim ele não conseguia botar em prática aquelas suas ideias. Juntando essa situação local, essa briga com a oposição que era na Câmara, veio o golpe civil-militar de 1964. E o golpe veio para transformar toda a conjuntura política existente até então. Quando o golpe veio, apesar de ser padre, sem imaginar, o padre dizer católico comunista é até estranho, né? Mas apesar de ele ser padre, ele não foi acusado de ser comunista por seu Francisco Oliveira. Francisco Oliveira, acho que é esse o nome. Chiquinho Oliveira que chamava, né? Isso mesmo. Acusa, tem um processo civil que eu encontrei no arquivo do senador, de Renato Galvão contra ele, porque ele acusou Renato Galvão de ser comunista na época, e era uma acusação que se faziam para prejudicar politicamente, mas não estava no civil militar. Acusar a gente de ser comunista, tipo, os militares vão prender a gente aqui. O cara é prefeito. E aí, por conta disso, os militares. Ele é um padre, já pensou? E aí, por conta disso, os militares vieram aqui em Serandantas. Vieram aqui, botaram o Moção Galvão no jipe, tiveram uma conversa daquele jeito, assim, com ele. O modo militar da coisa, então vai ser bem dura com ele, o que o assustou e tal. E um terceiro fator, já falei da questão local, a ditadura civil-militar que vem mudando toda a conjuntura. E o terceiro fator, que eu acho que influencia muito na decisão, a oportunidade que ele recebe de assumir a paróquia de Feira de Santana. Paróquia grande, tipo Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, e ele é um acadêmico, um senhorão acadêmico, um cara que se pensou muito no prestígio, e queria ter um prestígio dentro do nosso estado. Ele vislumbrou uma possibilidade de assumir a paróquia tão importante quanto de Feira. E aí esses três fatores levaram a decisão dele, na minha pesquisa, né, para a conclusão que eu cheguei, de ir para a Feira, um local que é muito famoso do Érica. Eu fiz uma dissertação na UF, na Universidade Estadual de Feira de Santana, e quando eu falava no Moção Galvão, todo mundo ficava, ele teve lá esse cerimônia, as pessoas não sabiam, mas ele é muito famoso, ele foi vice-reitor da UF, ele é um dos fundadores da Universidade Estadual de Feira, tem um museu Casa do Sertão lá da UF, que é o nome dele, que os arquivos dele, pessoal, estão todos nesse museu. Participei no ano passado foi a pandemia, ninguém participou de nada, mas antes da pandemia, tive a oportunidade de participar de um seminário só sobre Renato Galvão, como fui convidado para apresentar, então lá ele é muito famoso. Aqui pra gente, infelizmente, ainda não, mas lá ele é muito famoso. Deveria ser, né? Não tento, quando eu chego, eu tento puxar a sardinha, um dia a gente chega lá. Chega, com fé em Deus. Você falou das três possibilidades e talvez essa terceira faça um pouco de sentido também. Todas devem ter pesado um pouquinho para ele tomar essa atitude. Meu pai tem 87 anos de idade. Ele conheceu, né, o padre. Sim. Pessoalmente. E ele fala que naquela época as pessoas murmuravam, assim, pessoas que eu falo, pessoas bem populares, com pouco estudo, de que ele estaria renunciando por questão da igreja, mas entendia que era por pressão da igreja para que não exercesse um cargo político, mas talvez essa pressão fosse justamente, toma aqui a de Feira, né? Que também não deixa de ser político, porque né, o cuidar de uma paróquia é um ato político. É um ato político e talvez com mais visibilidade do que necessariamente ser prefeito, porque você me disse que lá ele conseguiu ser mais conhecido e reconhecido do que aqui enquanto prefeito. Você também falou, André, aí uma coisa que me despertou curiosidade, você tem a carta. Sim. Então essa carta não se perdeu ao longo do tempo, ela está em algum lugar. Na Câmara? Na Câmara tem, na Câmara de Vereadores, inclusive está bem organizada. Parabenizar ao vereador Benedito, que na época era o presidente da Câmara. Quando eu fui, primeira vez que eu estive na Câmara para pesquisar, que eu cheguei lá, estava uma bagunça, era algo assustador, porque assim, é uma fonte histórica que nós temos muito importante. Imagina, todo o debate da Câmara está lá registrado nas atas, então é algo muito importante para o nosso município. Quando eu cheguei lá, eu acho que ninguém vai lembrar, estava tudo jogado, tudo espalhado, tudo destruído.
atas que praticamente não dava mais para ver nada. E eu comecei, porque era meu interesse, que eu estava pesquisando, claro, e eu comecei o processo de tentar organizar um pouco, e aí ia lá, pegava as atas, separava, organizava, lia aquilo, claro, tirei foto, fiz minha organização com minha pesquisa, e aí o Nenê, que era o presidente na época, fez um projeto, e hoje os arquivos da Câmara são muito bem organizados, inclusive hoje tem fotos de todos os vereadores, tem contando a história, contando a história não, mas mostrando os prefeitos cronologicamente, os vereadores. Então tem um trabalho muito bem feito. Quem quer ter informações políticas do nosso município, lá na Câmara tem muita coisa. A carta tem lá, não tenho uma carta assim, né? Infelizmente o papel em si na época foi pouco divulgado, mas tem fotos e tal. E encontrei em jornais, encontrei no livro de torno da igreja, eu acho que tem uma cópia, não tenho certeza, mas eu acho que tem. O livro de torno da igreja aqui é lindo, é uma fonte histórica muito bonita. Infelizmente, esse costume que os padres tinham de escrever muito se perdeu. Monsenhor Galvão, ou Monsenhor Elias, não foi um dos que mais registraram, era uma prática dele. Então, ele, até Monsenhor Galvão, só para você ter uma ideia, o livro de torno tem 400 páginas escritas, mais ou menos. Não sei se é esse valor exato, mas por aí. 250 foi o Monsenhor Galvão que escreveu. De 1945 a 64. Então, em 10 anos quase tudo foi escrever. Ele editava tudo. Aniversário de prefeito, de procissão, de reunião. Então, a luta de Monsenhor Galvão pela educação, o colégio Monsenhor Galvão, que recebe o nome dele, foi fundado por ele. O instituto que ele criou, ele presidia, o instituto do conselho. Então, assim, ele faz uma luta muito interessante no nosso município. A questão da água, da seca, que ele faz cartas, vai ao governo estadual pedindo ajuda aqui em Serrandas, que a seca era muito forte. Então, por tudo isso, ele consegue se eleger prefeito, mas infelizmente, na minha opinião, para o nosso município, ele acaba renunciando, indo para a Feira de Santana, e aí vem 20 anos aí, 21 anos de ditadura civil militar no Brasil, as coisas mudam todas, e eu tenho sido para cá, de nossa política atual, vamos dizer assim, essa bipolaridade que nós já conhecemos, que acontece até o dia de hoje. Certo. Aí, André, assim, eu falei da carta, graças a Deus, essa carta, pelo menos ela está preservada. Sim. E aí a gente sabe que existem vários patrimônios aqui históricos que, assim, no meu entendimento, pouco entendimento, poderiam ser, inclusive, tombados pelo município, né? Poderiam ter sido, ao longo desse tempo aí, desses mais de 100 anos, né, do município, de existência de Cícero Dantas, ter sido preservada. A gente passa ali pela rua que hoje é a Rua do Juá, aquelas casas eram tudo casas assim que poderiam ter sido preservadas. A gente sabe, eu vim saber depois da sua dissertação, que a Cacunéia, né, foi aonde foi edificado a primeira capela aqui em Cícero Dantas pelo Frei Apolônio. A gente vê a Cacunéia hoje tomando um ar de modernidade, e assim, a gente também vê aquilo ali como um lugar que poderia ser preservado. Sim. Temos aqui os casarões. Fale agora dos prédios de Cícero Dantas, dos patrimônios. Traga aí um pouquinho para a gente, que você tem propriedade para isso. É isso, Érica. Isso é uma preocupação que eu, enquanto historiador, tenho, a gente vem tentando trabalhar isso. Por exemplo, eu tenho o plano de cultura. Nosso município está sendo aprovado agora. Fizemos uma reunião ampliada do plano de cultura, fizemos a conferência da cultura aqui no nosso município, tudo isso agora. O plano de cultura está praticamente construído, eu participei da elaboração do plano, e a nossa está praticamente concluído, só falta terminar a formatação e tal, e já acredito que será aprovado. E a nossa preocupação, uma das, no nosso município era isso, era a preservação do patrimônio histórico-cultural do nosso município. Então, se pegar ali o casarão do Barão de Animado, pertence à igreja, foi doada para a igreja, que hoje é a Rádio Regional. Ali é um patrimônio histórico muito bonito da nossa cidade, que, como pertence à igreja,
infelizmente, é a igreja que toma conta, não é município, então a gente não tem como fazer, que eu acho que ali seria um museu lindo na nossa cidade. Eu defendo a ideia de começar com a igreja para que aquele casarão seja doado para, não para o município, mas para o museu, para um local onde se visitar a história de Cervantes, que é muito rico, mas tem um casarão, tem a Câmara das Freiras, o Templo do Ó, como você falou, por exemplo, Érica, é algo. O que aconteceu lá foi assustador. O Templo do Ó não existe mais. A nascente do Ó, que na verdade a nascente praticamente não existe. Mesmo no plano de cultura, nós estamos lá fotografando e tem as metas, né? Uma das metas do plano de cultura, por exemplo, é transformar ali. Ali é fazer do Templo do Ó, sim, um patrimônio histórico e construir ali um local de visitação. Uma fonte bonitinha, uma placa explicando a história do Templo do Ó. A coisa tão bonita que é, quem bebe da água do Templo do Ó não consegue abandonar a Cervantes. Se vai embora, volta que não aguenta de saudade. Isso é muito bonito. Isso é de pertencimento, né? Então é um negócio muito bonito. Então tudo isso, a Serra do Boqueirão, que é privado também, né? Não pertence ao município, também um patrimônio histórico do nosso município, mas é privado, também tem uma cultura, uma ideia de você tentar, se não o município indenizar, negociar, não sei como é que funciona a burocracia, mas tentar fazer dali um local de visitação de verdade, que as pessoas visitam ali. Eu já fui, com alguns companheiros, com o companheiro Juliano mesmo, já visitei lá várias vezes com ele, já tive a oportunidade desde criança, mas não é um local preparado para a visitação. Você chega lá, você está correndo risco de vida praticamente, você está partindo no meio do mato, subida, inclusive uma colega esses dias que fui visitar, acabou quebrando a perna numa queda, então assim, fazer um negócio bonitinho, um local direitinho, tem uma cruz lá, o Cruzeiro, que é bem famoso, a Santa que fugia para lá, tá? Tem muita coisa a ser feita, muita coisa. E eu particularmente estou apostando nesse plano de cultura, que é a oportunidade que vamos ter para resgatar esses patrimônios históricos. Infelizmente, como muita coisa é privada, Érica, então não fica, e como não foi tombado, não fica à disposição do poder público, né? Não é privado, infelizmente. Então, mas temos alguns patrimônios tombados. Eu lembro que eu vi a lista, a Casa do Barão é tombada, não pode mexer, a Igreja Católica, a matriz também é tombada. Eu acho que até existiu uma polêmica que queria mudar ali e tal, não pode, porque é tombada. Inclusive, André, assim, eu não sou, nem sou historiadora e nem sou arquiteta, mas assim, visivelmente, eu observo na frente da Igreja Católica 2 vigas nessa posição aqui. Assim, eu não vejo isso em lugar nenhum. Aí, assim, é algo que já foi modificado, né? Eu fui da igreja, participei do coral durante um tempo e, assim, a gente tem visto coisas se mudando ali. A gente já tem as escadas, né, que já foram inseridas. A polêmica foi todas as escadas. Já tem assim, uma quebra mesmo de padrão. Se a gente observar, eu tenho 39 anos de idade. Se eu pegar a foto, por exemplo, do meu batismo, o meu crisma é uma foto. Aí se eu pegar agora, que eu deixei de frequentar a igreja católica já faz um tempo, mas se eu for lá e for olhar agora, já é outra vista que eu tenho de um patrimônio que deveria ser mais preservado. Aí você fala de que ela é da paróquia, né? E aí, assim, eu deixo aqui um apelo, uma forma de crítica, mas não quero que me entendam mal. A igreja está muito mal cuidada, né? Visivelmente muito mal cuidada. Fora todos esses problemas, a gente vê ali uma igreja muito suja, muito deteriorada. E aí a gente sabe que todo mundo passa por problema, mas é uma coisa que acho que vale a pena o esforço, né? Apesar de ser da paróquia, ela é um patrimônio, ela é tombado, você não pode mudar. E a polêmica foi essa, tá? Tem muita mudança e você não pode. Você pode reformar, pode cuidar da estrutura, mas mudar a essência, você não pode, porque é um patrimônio tombado. Então não dá para mudar aquela frente mesmo tradicional da nossa igreja, não pode. A lei não permite, é um patrimônio tombado. A mesma coisa a casa do barão, não pode ficar. Só que infelizmente muita gente não sabe disso, né? Então acabam transformando o patrimônio com a perspectiva de modernizar, mas às vezes a modernização não faz tão bem. Né? Aí a gente falava de um plano de cultura. Plano municipal de cultura. Plano municipal de cultura.
O que é que esse Plano Municipal de Cultura vai trazer, por exemplo, de resgate das nossas festas? A gente falava agora há pouco da quadrilha, né, junina. Me fale aí desse resgate, o que é que a gente vai conseguir com ele? Nós temos o Conselho de Cultura, esse conselho é formado pela parte da gestão municipal e sociedade civil. As quadrilhas fazem parte do conselho, eu faço parte do conselho como historiador, faço parte do conselho, e nós temos a preocupação de resgate não só das festas, mas tradições no nosso município. Então, nós tivemos a preocupação de procurar pessoas nos povoados, nos distritos, fazer entrevistas com pessoas para o resgate não só o histórico, da história de cada povoado do município, mas como também dessas festas tradicionais que se tinha, que foi se perdendo ao longo dos tempos. Infelizmente, aos poucos se perdendo. Então, uma das metas, eu falei do tempo do ócio, do patrimônio, mas uma das metas é aos poucos ir resgatando essas festas tradicionais. Vou dar um exemplo. Como eu sou da Betânia, nós temos a tradição da festa de outubro, que é referência à Santa Católica, tal, como em outubro, nós temos a tradição lá da festa de outubro. Mas todo o povoado, todo ele tem a sua festa tradicional e que infelizmente se perdeu e que agora a perspectiva de se resgatar. O nosso São João era algo muito bonito. Várias ruas tinham festas juninas aqui, o forró da bica, o forró das casinhas. Poxa, com meus 36 anos, era menino, mas participei do forró da bica, é o forró da rua das casinhas, de Terezinha, que fica aqui na saída, e os povoados também tinham essa tradição, que se perdeu, mas que antes da pandemia vinha sendo resgatada. Então, o objetivo é resgatar mais ainda. Antes da pandemia, o que a gestão vinha fazendo, por intermédio do secretário de Educação e Cultura, era as quadrilhas. As quadrilhas estavam sendo foco. Nós temos duas quadrilhas muito famosas aqui na cidade, que disputam campeonato regional, estadual, disputa e ganha. Quadrilhas vitoriosas, inclusive. Me perdoe, Nossa Raiz. E esqueci o nome da outra, mas não vou me lembrar. Me perdoe, gente, não me batam por isso. Mas acabei esquecendo o nome. Comentem aí, livre aí, historiador. Nossa Raiz. Eu vou lembrar, não lembrei como ele. São duas quadrilhas assim, maravilosas. A apresentação é algo que você fica, rapaz, que espetáculo. E começou a investir não só elas se apresentarem aqui também, apesar de concorrerem também se apresentarem aqui, trazer quadrilhas de fora, profissionais para se apresentar aqui, junto com o resgate, que eu achei muito legal, quadrilhas dos povoados. Então, a Betânia tem quadrilha, a Trindade tem quadrilha, Caxias tem quadrilha, e essas quadrilhas tiveram o suporte financeiro para fazer as suas, que não é barato fazer uma quadrilha, as roupas são caras, fazer suas roupas e se apresentarem. Então, foi algo muito interessante, muito bonito, que eu acho que esse ano, para nossa felicidade, com a ajuda das vacinas, viva a ciência, né? Com a ajuda das vacinas, essa pandemia está indo. Estamos andando aqui sem máscara, há quanto tempo não podemos estar sem máscara e a pandemia está indo. Eu acho que vai ter São João esse ano. Eu espero que todo esse resgate aconteça e que possamos viver essa cultura nordestina tão linda que é o São João. Nossa, estou assim muito feliz, André, de ter recebido você, de ter podido ouvir de um historiador um pouco da história de Cícero Dantas, saber também que a gente está tendo aí, que a Prefeitura Municipal está preocupada, né, nesse resgate. Isso é importante, é muito bom, para que assim, a gente não perca tanto da nossa história. E quero agradecer e quero lhe dar aí agora a oportunidade de você fazer os seus agradecimentos finais, colocar alguma coisa que gostaria de ter colocado e a pessoa que não lhe deu a oportunidade de falar. Fique à vontade, André. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a dissertação. Eu estou com uma dívida grande, Érica, dívida que eu me cobro, dívida que sou cobrada. Eu fiz a dissertação e os professores me perguntam, André, por que você não faz um livro? Uma dissertação de mestrado, ela tem um viés muito acadêmico. Você teve a oportunidade de ler, eu fico muito lisonjeado por isso. Então é uma linguagem muito acadêmica. E para mim lançar um livro com essa linguagem acadêmica, eu não atinjo o público principal, que é meus alunos no Colégio Monsenhor Galvão, morando lá, os alunos do Colégio do Ensino Médio Navarro,
E o Lula disse porque é uma linguagem muito rebuscada, como a dissertação do mestrado traz uma teoria mais rebuscada, mais acadêmica, uma linguagem bem acadêmica, porque a academia exige isso da gente. Eu tenho uma vontade, me cobra muito de lançar um livro sobre a história do México município, claro, utilizando as fontes que eu utilizei na dissertação, na monografia, mas não um livro acadêmico, um livro voltado para a população em geral. E aí eu tenho que refazer praticamente, né, porque eu tenho que mudar a linguagem, aquela coisa toda. E como o professor trabalha muito, eu trabalho 60 horas por semana, acabo me perdendo no dia a dia e não paro para fazer esse projeto. Me cobro muito, mas espero ter a oportunidade, Érica, de lançar esse livro e quem sabe vir conversar com você aqui, não sobre a dissertação, mas sobre o livro, ter a oportunidade de mandar tudo. Então eu fico muito agradecido pela oportunidade. Como eu disse, gente, valorizem a nossa história. O povo sem história é como uma árvore sem raiz, você não se nutre. É a história que dá o pertencimento ao nosso município. Eu digo com todo lugar que eu chego, que eu falo tanto orgulho de minha cidade, mas a minha cidade tão pequena, mas é meu lugar, é meu. Eu nasci ali, é lá que eu pertenço, é por lá que eu luto. E a gente só tem esse sentimento quando a gente conhece a nossa própria história, porque senão acaba ficando solto, não vai para lugar nenhum. Então conheço a história de vocês, pesquisem, eu estou à disposição, minha dissertação está à disposição, é pública, então está à disposição a todos. Quem não encontrar na internet pode me procurar, que eu disponibilizo. E muito grato e obrigado e até a próxima oportunidade, Érica. Espero voltar mais vezes. Na próxima, talvez a gente já tenha o livro, mas se não tiver o livro, a gente com certeza vai ter aí o movimento da quadrilha. Sim, né? Verdade. Essa está mais palpável, está mais próximo, né? Voltamos agora primeiro para justificar, porque o nosso programa está um pouquinho mais curto, tanto André quanto eu hoje temos um compromisso, já tínhamos esse compromisso, na verdade, e André precisa pagar a dívida dele, porque ele disse que eu lembrei o nome da quadrilha. E a pessoa, duas eu falar de outra, nossa raiz é Encanto nordestino, são as duas quadrilhas, não, como eu disse, tem várias, mas as que disputam regionalmente, cada uma das duas quadrilhas, faz um trabalho excepcional. E quem sabe, Érica, e aí vai uma indicação para você e para a sua equipe, entrar em contato com os representantes das duas quadrilhas e trazer aqui para conversar com vocês, que ninguém mais que eles para saber explicar. Pronto, então, Café com Érica Anjos, agora sim termina. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigado. E se por acaso eu te